Bom dia, queridos, graça e paz. Nós estamos aqui com muita saudade de vocês e vamos louvar ao Senhor nesta manhã linda, em espírito e em verdade. Amém? Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Pra te adorar, pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, ministrando louvor. É meu prazer o teu louvor, ministrando louvor. Nasci pra te adorar, para todo sempre, em espírito e verdade, ministrando louvor. Meus irmãos e irmãs, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre todos nós nessa manhã. Somos, nesse domingo, convidados a continuar os nossos estudos em Atos dos Apóstolos. Hoje, especificamente, o capítulo 24, dos versos 1 a 9, momento em que Paulo, já preso em Cesareia, tem um momento de audiência com Félix, o governador da Judéia. Vamos orar pedindo ao Senhor que nos abençoe antes de nós lermos e buscarmos do Senhor a direção que Ele tem para a nossa vida através da sua palavra. Obrigado, Senhor, pelo seu grande amor por nós, obrigado pela sua palavra, que é a expressão do seu amor, expressão, ó Deus, daquilo que o Senhor deseja de nós, espera de nós. Pedimos que nessa manhã o teu Espírito Santo nos conduza nesse momento não apenas de aprendizado da tua palavra, mas que possamos amá-la e recebê-la em nosso coração, a fim de que ela produza frutos de vida, frutos de louvor, frutos de justiça, frutos de bondade, frutos de misericórdia. Pedimos-te, Senhor, que o teu Espírito Santo mesmo nos conduza para a honra, glória e louvor de Jesus Cristo, o nosso Senhor e nosso Salvador. Pois bem, capítulo 24 de Atos, os versos 1 a 9, diz assim a palavra do Senhor. 5 dias depois, o sumo sacerdote Ananias foi até Cesareia com alguns anciãos e com certo orador chamado Tértulo,
os quais apresentaram ao governador a sua acusação contra Paulo. Nós conhecemos o contexto, né? Mas vamos nos lembrar. Paulo havia ido a Jerusalém, teve todo aquele transtorno no templo, ele foi praticamente linchado pela multidão dos judeus religiosos que estavam enfurecidos, né, com as mentiras que haviam sido propagadas a respeito de Paulo. Paulo faz aquele discurso diante da multidão, a multidão reage também com violência. Cláudio Lísias, então, realiza um momento em que Paulo fala junto ao Sinédrio, e há uma discussão no Sinédrio, eles começam a brigar entre si, fariseus e saduceus. Mais uma vez, Paulo é retirado para não ser agredido. Paulo é encaminhado à tarde da noite, né, para não ser vítima de um atentado por parte de mais de 40 homens que haviam jurado matar Paulo e estavam jejuando, né, com o propósito de matar Paulo. E o Cláudio Lísias, então, para evitar que Paulo sofra esse tipo de atentado, esse tipo de violência, faz com que Paulo, tarde da noite, vá para Cesareia, e ele encaminha uma carta para Félix, né? Nós conversamos sobre isso no domingo passado, e apresentando Paulo a Félix. E Félix pede para que Paulo fosse recolhido no lugar próprio para os presos no palácio de Herodes. O pastor disse antes, né, Cesareia era o local, era uma cidade portuária e foi construída para ser a sede do Império Romano na Judéia. E havia toda uma situação, né, toda uma preparação para aquela cidade ser uma cidade que pudesse comportar o governo romano da Judéia. Tudo isso foi feito para que os romanos pudessem governar e governar com todas certas regalias, né? E Paulo foi preso ali, então, na prisão do palácio de Herodes, construído em Cesareia para os romanos. Pois bem, agora o texto nos diz que passaram-se 5 dias quando chega em Cesareia os sacerdotes. Nós aqui supomos que seja parte do Sinédrio, parte do grupo dos sacerdotes de Jerusalém, que eram, né, do partido dos saduceus. Lembremos-nos de que os fariseus não encontravam nenhuma falha em Paulo, mas os saduceus queriam que Paulo fosse julgado. E nós aqui então inferimos, né, pela leitura que esses sacerdotes que vão acusar Paulo lá em Cesareia são do partido dos saduceus. E o texto que nós lemos nos conta que eles vão então a Cesareia, acompanhados aí de um orador chamado Tértulo, né? E apresentam então a acusação contra o Paulo, né? Versículo 2. Depois que Paulo foi chamado, Tértulo passou a acusá-lo dizendo: Excelentíssimo Félix, tendo nós desfrutado de paz perene por meio do Senhor, e tendo sido feitas por seu improvidente cuidado notáveis reformas em benefícios deste povo. Até aqui. Pois bem, o Tértulo, né, um advogado contratado, né, um orador contratado para falar contra Paulo. Os oradores são assim, né, são aqueles que tentam convencer pela oratória, nem sempre conseguem ter conteúdo, né? Nem sempre tem um argumento a partir do conteúdo, mas pela efusividade da sua fala, né? Lembro-me bem de Sócrates, quando o filósofo Sócrates foi julgado, ele disse que poderiam usar contra ele todos os artifícios, né? Todas as coisas, menos do poder da oratória. E o próprio Sócrates confessa que o poder da oratória pode levar com que a mentira prevaleça no lugar da verdade. Nós bem sabemos disso, né? Quanto a oratória pode ser danosa. E aqui eles contrataram um orador, um homem treinado na arte da oratória. E ele começa o seu discurso dizendo: Excelentíssimo Félix. Mas vamos conhecer um pouco sobre quem era esse Félix, quem era esse governador da Judéia.
Félix era um escravo aforreado pelo imperador Cláudio, que mandou instituí-lo como procônsul no ano 52 depois de Cristo, por meio de Quadrato, o governador da Síria. Nessa nomeação, a influência pessoal de seu irmão Pelas na corte deve ter sido eficaz. Ao que parece, Félix era um arrivista inescrupuloso. O historiador romano Tácito diz que ele, como procônsul, exerceu o poder de um rei com a mentalidade de um escravo, pleno de arbitrariedade e crueldade. Esse texto que o pastor acabou de ler, né, fala um pouquinho sobre quem era o Félix. Félix, portanto, era um ex-escravo, né? Ele era um escravo alforriado pelo imperador Cláudio, porque ele era escravo da mãe do imperador Cláudio, né? E ele se torna rapidamente uma pessoa de notório poder, né, no Império Romano, até o ponto de governar toda a Judéia, por conta de que o seu irmão era um conselheiro do imperador Nero. Por conta dessa relação do seu irmão Pelas dentro do império, junto com o Nero, rapidamente o Félix acabou se tornando uma pessoa poderosa dentro do Império Romano a ponto de governar a Judéia. E como o historiador Tácito fala, né, ele era conhecido pela sua arbitrariedade. Ele exerceu o poder de um rei, né, mas a mentalidade de um escravo. Com essas palavras, os historiadores dizem que ele era extremamente vingativo, né? Ele usava de todos os meios para manter o poder, era inescrupuloso na maneira de manter o seu poder e agia com feroz violência contra qualquer oposição, né, ao seu poder. Não aceitava qualquer tipo de crítica, não aceitava qualquer tipo de revolta, e ele usava de todos os meios para isso. O versículo 2 também nos diz que o Félix, além de ser chamado de excelentíssimo Félix pelo orador, o Tértulo diz assim, né, que tendo nós, referindo-se aos judeus, desfrutado de paz perene. Aqui nós temos uma adulação hipócrita, né? O Tértulo começa dizendo, olha, Félix, nós temos gozado de uma paz perene sobre o seu governo. Tanto Félix quanto Tértulo, o orador, sabem que isso é uma mentira. Por que mentira? Porque no governo da Judéia por Félix, o que menos tinha era paz. Até porque ele, com muita violência, reagia contra qualquer tipo de situação, como o pastor já disse, que pudesse supor, né, uma revolta contra o seu poder ou contra a sua própria pessoa. Então, essa paz aqui é uma mentira, né? Não tinha paz alguma na Judéia. Os conflitos na Judéia eram constantes e as repressões do Império Romano eram cruéis sob o comando de Félix. E ele continua, né, na sua bajulação, falando que não apenas, né, tinha paz, mas que ele exercia cuidado, né, e que ele tinha feito reformas notáveis em benefícios do povo judeu. Verso 3, sempre em todos os lugares reconhecemos isto com profunda gratidão. Era fato conhecido dos judeus que Félix havia conspirado para que o sumo sacerdote Jonatas fosse assassinado. Então, essa palavra, né, de que Félix havia feito tantas coisas boas pelos judeus, a ponto de ser elogiado, de ter profunda gratidão em toda a Judéia por conta do seu governo, é uma bajulação sem limites, né? E fato histórico que mostra isso é que o Félix utilizou-se, né, de assassinos, né, contratou assassinos para matar o Jonatas, sumo sacerdote, porque simplesmente esse sumo sacerdote não era aliado do seu governo, fazia críticas à sua administração.
Então ele arruma um jeito de tirar o Jonatas do campo, e por isso que agora o sumo sacerdote é alguém que está ali no templo, mas que está sob, né, digamos, de maneira subserviente, de maneira serviçal do Félix governador, né? Isso é terrível, porque a gente começa a perceber então que o templo fazia muito mais para ter paz com os romanos e aliado ao Império Romano para oprimir a população, do que ser voz de Deus para proteger as pessoas, né, de toda a opressão, de toda a escravização, de todos os impostos, de toda a violência praticada por Félix. Verso 4. Entretanto, para não deter o Senhor por muito tempo, peço que, de acordo com a sua clemência, nos ouça por alguns instantes. Em outras palavras, o Tértulo diz, né, o seu tempo é muito precioso, eu quero ser breve, né? É outra maneira de bajular. Verso 5. Porque tendo nós verificado que este homem é uma peste e promove desordens entre os judeus do mundo inteiro, sendo também o principal agitador da seita dos nazarenos. A primeira acusação é que Paulo é um perturbador da paz. Tértulo diz assim, esse homem é uma peste e promove desordens entre os judeus. Portanto, ele é um perturbador da paz. Nós sabemos, o pastor já tem repetido isso inúmeras vezes, que os romanos se orgulhavam, né, de manter a paz em todo o seu governo, em todo o seu império. Onde Roma chega, existe paz. O lema, inclusive, de Roma era esse, né? Era Pax Romana. Roma governava, Roma dominava e instituía a paz. Isso do ponto de vista de Roma, né? Agora, do ponto de vista das civilizações dominadas, dos povos dominados, não tinha nada de paz. Cidades eram dizimadas, pessoas eram mortas sem qualquer tipo de julgamento, qualquer tipo de processo. Eram executadas simplesmente pelo fato de se tornarem exemplos para que os outros se submetessem. O governo de Roma era paz através do medo, era paz através da violência, era a paz que era colocada imprimindo medo e pavor nas populações. Por isso que quando Tértulo diz que Paulo está promovendo desordem, toca num ponto nevrálgico para os romanos. Os romanos não aceitavam que ninguém pudesse tirar a paz, que era para eles caríssima. O que era a paz? Era a ausência de qualquer revolta. Todos deveriam ser silenciosos em obedecer, ainda que fossem escravizados, espoliados, explorados, ainda que fossem mortos por qualquer motivo, não deveria haver qualquer tipo de rejeição. O imperador Deus, o imperador romano Deus e todo o exército romano deveriam ser obedecidos, não deveria haver qualquer tipo de revolta. Se houvesse qualquer revolta, não haveria morte, massacre, sem qualquer tipo de pestaneio, né? Era rápido para resolver isso. Então, Tértulo toca num ponto nevrálgico. Ele está acusando Paulo de ser alguém que tira a paz no Império Romano. E por isso ele tem que ser eliminado, porque ele é alguém que causa desordem. A segunda acusação, no final do versículo aqui, diz que ele é o principal agitador da seita dos nazarenos. A segunda acusação, então, é que ele era um agitador de uma seita. Ora, aparentemente, isso não é tão grave, né? Falar que alguém é um agitador de uma seita parece não ser grave, mas não é bem assim se nós formos pensar que Tértulo está tocando num outro aspecto importantíssimo. Lembremos-nos que Roma, e o pastor já disse isso inúmeras vezes nos nossos estudos, Roma instituía, né, cultos ao imperador, ao seu panteão de deuses em todo o império. Roma não impedia que os povos das regiões alcançadas mantivessem a sua fé, a sua religiosidade, mas impunha sobre essas religiões algum tipo de submissão ou adoração
aos seus deuses. Lembremos-nos que, por conta das características do povo judeu, houve um acordo, né? Houve uma concessão para que, em relação a Jerusalém, em relação à Judéia, não houvesse imposição de adoração a outras divindades, mas isso não significava que não tinha que haver submissão ao imperador. A adoração ao imperador foi substituída por uma veneração subserviente. É por isso que nós vemos aí o templo subserviente ao Império Romano. Era uma maneira de evitar que o Império Romano obrigasse, inclusive, os judeus a prestarem cultos às suas divindades. Vamos lá. Quando Paulo chega no mundo pagão, nós vimos isso durante Atos dos Apóstolos, quando ele sai da Judéia e vai para o mundo gentílico, que adorava um panteão de divindades, várias divindades. Lembremos que Paulo era muitas vezes acusado de ser alguém que provocava tumulto porque estava promovendo um monoteísmo. E eu já disse isso aqui em alguns momentos e eu quero repetir, é que no mundo pagão, no mundo politeísta, no mundo cheio de divindades, alguém dizer que só acredita em um Deus comete um tipo de ateísmo. Isso parece ser meio absurdo, mas eu queria que você prestasse atenção. Ora, você tem uma série de divindades que são cultuadas, e você chega e diz, não, esses deuses são falsos e apenas o que eu estou pregando é verdadeiro. Isso é ateísmo, né? É um tipo de ateísmo, porque está dizendo que os outros deuses são todos falsos e apenas o meu é verdadeiro. Para nossa compreensão no mundo como nós vivemos, ocidental, em que o politeísmo é exceção, a gente não consegue entender muito bem, especialmente porque no mundo romano, no Império Romano, o politeísmo era a regra, o monoteísmo era exceção. A gente vive exatamente o contrário, a gente vive num ambiente onde o monoteísmo é a regra e o politeísmo é a exceção. Aqui, quando ele diz esse homem é um agitador de uma seita dos nazarenos, ele está dizendo que Paulo era alguém que promovia uma religiosidade exclusivista. Ele vai agitando em todo mundo, ele sai agitando em todo mundo uma pregação exclusivista com relação ao Nazareno. Nós sabemos que Nazareno aqui se refere a Jesus Cristo. Os romanos aqui estão sendo informados que esse Paulo sai pelo mundo proclamando a exclusividade do culto do Nazareno. Essa era uma acusação, então, que os romanos também tinham como alta periculosidade, né? Por quê? Porque eles compreendiam que isso, de alguma maneira, atingia os cultos pagãos, a adoração do imperador, que era uma maneira de unir todo o Império Romano, né? Os romanos sabiam muito bem que, colocando as suas divindades para serem adoradas e o imperador a ser adorado em todo o mundo, você causava uma unidade de todo mundo em relação a esse culto. Era uma maneira de promover a unidade. Alguém dentro do império que começa a pregar em todo o império que se deve esquecer esses cultos ao imperador, as outras divindades, e adorar só uma divindade, acaba sendo um agitador, alguém que está promovendo algo contra o próprio Império Romano. Verso 6, o qual também tentou profanar o templo. Nós o prendemos com o intuito de julgá-lo segundo a nossa lei. A terceira acusação é que ele profanou o templo. Essa outra acusação que os romanos não aceitavam, que era a compreensão de que nenhuma religião poderia ser profanada. Nenhum templo poderia ser profanado. Tanto que os romanos não impediam os judeus de praticarem o judaísmo, nem os cristãos de praticarem o cristianismo. Não havia uma oposição à fé dos cristãos. O que havia era uma oposição ao exclusivismo cristão de adorar apenas Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Veja que é diferente, né? Os romanos não se importavam que os judeus tivessem seus deuses, a sua religiosidade, e nem que os cristãos adorassem um tal de Cristo. Isso para eles não fazia a menor importância.
O que fazia importância, sim, o que fazia toda a importância é que essa fé passasse a se tornar um jeito de menosprezar as outras religiões, de fazer com que as outras religiões se tornassem inferiores ou falsas, né? É por isso que profanar templo era algo que os romanos não aceitavam. E o que o Tértulo continua dizendo, né? Que nós o prendemos com o intuito de julgá-lo segundo a nossa lei. Ele profanou, ele cometeu um crime e nós prendemos com o intuito de julgá-lo. Esse nós prendemos aqui é um recurso de retórica jurídica, né? É claro que o Tértulo não estava lá para prender Paulo. Ele está dizendo nós no sentido de que nós judeus prendemos com o intuito de julgá-lo segundo a nossa lei. Nós sabemos que isso é uma deturpação, porque Paulo não foi preso pelos judeus para ser julgado. Ele estava sendo linchado, né? Ele estava sendo agredido. Eles queriam matar Paulo. Então, essa palavra aqui é mentirosa, né? Eles não tentaram de maneira alguma prender Paulo, eles tentaram matar Paulo, né? Verso 8, ordenando que os seus acusadores viessem à presença do Senhor. Se o interrogar, o Senhor mesmo poderá tomar conhecimento de todas as coisas de que nós o acusamos. O advogado, então, né, o Tértulo, faz um pedido para que Félix interrogue o acusado. Ele termina a sua preleção, né, a sua sustentação oral aqui, dizendo para o Félix que tudo isso que ele falou, Félix pode provar, né, pode comprovar, ouvindo, né, do próprio Paulo, que ele deve confirmar isso do qual ele está sendo acusado. Verso 9, os judeus também concordaram na acusação, afirmando que estas coisas eram assim. Aqui os líderes do Sinédrio, né, os sacerdotes saduceus, agem como testemunhas da mentira, né? Eles foram junto com o Tértulo, na verdade eles levam o Tértulo para falar em nome deles. Depois que Tértulo fala, eles testemunham dizendo que essas coisas realmente foram assim. Eles são testemunhas de uma grande farsa, de uma grande mentira, né? O que Tértulo falou, as acusações que Tértulo fez relativas a Paulo são todas falsas. E nós vamos ver depois, no próximo domingo, a defesa de Paulo, como Paulo vai responder a essas acusações feitas por Tértulo. Mas vamos olhar o que esse texto diz para a nossa vida. Primeiro, é desagradável quando vemos a mentira, a adulação com o fim de praticar a injustiça. É bem provável que todos nós já passamos, ou quiçá passaremos por uma situação assim. Quando religiosos agem assim, que tipo de mensagem transmitem sobre seu Deus? É muito desagradável, né? Terrivelmente desagradável quando as pessoas usam da mentira, da adulação, para serem algozes, né? Para serem produtores da mentira, para serem produtores da injustiça. Eu não sei se você já passou por uma experiência assim na sua vida, né? de pessoas ou mesmo alguém, no seu ambiente de trabalho, no seu ciclo de amizade, ter utilizado, né? Se utilizado da bajulação, da mentira para te provocar algum tipo de mal. O fato é que quando religiosos agem assim, né? Usando da adulação, da mentira, invertendo os fatos, a verdade, e para alcançar os seus objetivos, qual é a mensagem que eles passam sobre o Deus que eles acreditam? Como é que será que os outros vão olhar, né, para a fé dessas pessoas? Vamos pensar um pouco nisso? Segundo ponto, Tértulo acusa Paulo de ser o principal agitador da seita dos nazarenos. A palavra aqui não tem um sentido de heresia, mas de escola, partido, seguidores. Você já foi acusado de ser um seguidor do Nazareno? Foi um testemunho ou um escândalo? Você já foi chamado de seguidor do Nazareno? Seguidor de Jesus? Ali é um seguidor de Jesus, é um cristão. Essa palavra, quando foi usada pela primeira vez para os cristãos, lá em Antioquia, cristianos,
significa pequenos cristos. Os cristãos foram chamados de pequenos cristos, não de maneira para elogiá-los, para recompensá-los, coisa assim, não. Era uma palavra pejorativa. Eles agem como se fossem pequenos cristos, imitadores do Cristo. Os cristãos passaram então a usar essa palavra para si, né? Dizendo que eles realmente eram cristãos, eles eram pequenos cristos, no sentido de que eles estavam decididos a viverem como Cristo, que a vida cristã, a fé cristã nos faz viver imitando Jesus Cristo, seguindo os passos de Jesus Cristo. Por isso que os cristãos são chamados também os do caminho, aqueles que estão seguindo os passos de Jesus no caminho, que é o caminho, né? É por isso que quando alguém diz que alguém é cristão, essa palavra expressa isso, né? Que é um seguidor de Jesus Cristo. Mas há duas maneiras de nós sermos chamados seguidores de Jesus Cristo: como um testemunho ou como um escândalo. Olha lá, aquele é um cristão, olha o que ele está fazendo. E a palavra pode expressar duas coisas: alguma coisa boa que se pode imitar, ou algo terrível que não se espera de alguém que se diz cristão fazer. Como você tem sido chamado de cristão no seu ambiente de trabalho, nas suas relações familiares, nesse mundo? Como a igreja evangélica, a igreja cristã no Brasil tem sido chamada? Ela faz um testemunho ou ela tem sido um escândalo? Em terceiro lugar, o que mais assusta na narrativa é que são religiosos fiéis que servem de testemunha para um amontoado de acusações falsas. Os fins justificam os meios? Da mesma fonte pode brotar água potável e salobra? O que mais assusta, né, quando nós lemos o texto, é que as pessoas que estão ali testemunhando daquela mentira são os membros do Sinédrio, são os sumos sacerdotes. Eles estão sendo testemunhas de um amontoado de acusação falsa. Será que nesse zelo pela religião, nesse zelo pela proteção do templo, nesse zelo pela proteção de Deus, né, como se fossem advogados de Deus, vale tudo? Os fins justificam os meios? É possível usar da violência, da mentira, da agressão, da imposição para que as pessoas aceitem a fé que eu acho que é verdadeira? Eu posso usar de todos os argumentos, de todas as formas, de todos os jeitos para defender a minha religião, a minha fé? Esse texto nos mostra o quão terrível é quando a religião se transforma em opressão, quando a religião se desvirtua do seu propósito, quando Deus já se tornou secundário, quando Deus já não é mais aquele que se busca para se submeter, para honrar, para louvar, mas se usa de Deus para obter poder, para obter opressão, para fazer com que os meus interesses prevaleçam. Essa era a tática do Sinédrio. Eles estavam um pouco preocupados com aquilo que diz a Bíblia sobre quem Deus é e os atos de justiça de Deus. Eles estão pouco preocupados em honrar o nome de Deus. Eles estão pouco preocupados em defender a verdade do Evangelho, né? A verdade da Bíblia, como eram judeus, né? Mas eles estão muito preocupados em defender o seu posto de sacerdotes, defender o seu poder, defender as regalias que eles tinham, defender a sua ligação com o Império Romano, né? Todos os benefícios que eles tinham por proteger o Império Romano e serem protegidos pelo Império Romano. Os fins justificam os meios? Jamais. Da mesma fonte não pode brotar uma água que é potável, uma água que não é potável, uma água que pode matar a sede e uma água que pode fazer vomitar. É impossível que os mesmos religiosos possam dizer as duas coisas ao mesmo tempo. Isso serve para nós de um grande alerta para o nosso estilo de vida e para o tipo de discipulado que nós temos praticado na nossa vida cristã.
que Deus possa nos abençoar e que essa palavra tão forte possa nos incomodar, possa nos converter, possa nos fazer voltar para o Senhor. Que Jesus nos abençoe. Vamos orar? Obrigado, Deus bendito, pela Tua palavra desafiadora para o nosso coração. Pedimos que o Senhor, na Sua graça, nos abençoe para que nos voltemos para Ti. Que jamais nos tornemos religiosos que se tornam inescrupulosos, mentirosos, que usam, ó Deus, da religião e das suas compreensões para manipular, para praticar injustiça, praticar violência, praticar agressão, para serem algozes, para serem produtores de morte. Ó Deus bendito, faz-nos discípulos verdadeiros de Jesus Cristo, a verdade, a justiça, a vida. Porque somente assim, ó Deus, esse mundo pode olhar para nós e perceber que Deus está conosco, que nós não estamos nos usando de Deus, nem nos usando de Deus para os nossos benefícios, mas que estamos sendo servos do Senhor, servos da justiça. As obras da justiça, as obras do amor, as obras da graça acompanham a nossa vida. E por isso os outros podem perceber a Sua presença na nossa história. Nos abençoe assim, abençoe também o nosso país, momento tão difícil que vivemos. Tantas pessoas estão, ó Pai, aí nos leitos das UTIs e outras buscando uma internação. Ó Jesus amado, tem misericórdia. Oramos para que o Senhor cuide da nossa nação. Nós temos sofrido enquanto igreja, nós temos sofrido por ver tanto sofrimento. E nós oramos para que o Senhor, na Sua graça, faça um milagre. Abençoe, o Deus eterno, aqueles que governam no judiciário, legislativo, no executivo, para que ações possam ser realizadas, Deus, e as mortes possam cessar, mortes desnecessárias, mortes fúteis, por conta de descaso, por conta de, ó Deus, irresponsabilidade, por conta de desgovernos, de diversas maneiras, de diversas formas, em todos os poderes. Precisamos, Deus bendito, da Sua graça para nos abençoar contra a igreja, para que sejamos testemunhas da Sua verdade, testemunhas do Seu amor, mas também profetas que não se calam diante de uma situação tão difícil que nós estamos vivendo. Dá-nos da Tua bênção e cura a nossa nação. Para a glória de Jesus nós oramos, hoje e sempre. Amém.